que a inveja ela é a irmã do ressentimento, né? Por que uma relação está sempre intrincada com a outra? Isso muitas vezes acontece por causa do campo dos afetos. O ser humano ele não conhece o outro, né? Não temos a possibilidade de conhecer o outro. Nós conhecemos o outro através da sua interpretação da realidade, não do cogito, não do pensar. Conhecemos o outro da maneira que ele nos emociona. Interessante que a palavra emoção é aquilo que bota para fora, né? Então, quando alguém lhe conta uma história, mesmo que você não conheça, é capaz de você ou gostar dessa pessoa ou odiar, ou ter ou ter uma sensação de empatia e de antipatia. Então, você gosta apenas não da pessoa em si, você está gostando do que ela interpreta e do que você vai falar, o que é verdade ou não nesse campo da representação. O ser humano é um ser que representa. Tem até uma obra de Arthur Schopenhauer muito boa que fala sobre isso, o mundo como vontade e representação. Então, o ser humano ele tem uma vontade. Você não vai conhecer a vontade dessa pessoa. Você vai conhecer o que ela representa de acordo com essa vontade. Mas muitas vezes o que você conhece acerca do universo de fora não condiz com o universo interior dessa pessoa. Mas aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com inveja e com ressentimento? Por quê? Porque quando você, por exemplo, conhece uma pessoa, né, você vai criando um vínculo, né? Interessante que ninguém tem o ressentimento ou inveja de alguém que não conhece. Ninguém vai ter ressentimento ou inveja de Elon Musk. As pessoas vão admirá-lo pela sua extrema inteligência. Ninguém vai ter inveja, né, de Leonardo da Vinci, né, um dos maiores gênios da Renascença. Você vai ter uma admiração, mas o ressentimento e a inveja está de pessoas próximas. São pessoas que fazem parte até mesmo do seu convívio. Uma coisa interessante que nos relacionamentos nos frustramos com as outras pessoas, né? Mesmo quando estamos começando a conhecer, ou então chegamos num grau de maior proximidade. Aí você se sente traído por essa pessoa acerca, por exemplo, de uma promoção no trabalho, né? Ou acerca de um relacionamento de uma garota que você está afim, e essa pessoa o toma e você tem o ressentimento dessa pessoa, né? O ressentimento ele está ligado, por exemplo, a uma coisa que era sua e que foi tomada, ao contrário daquele que perde. Porque uma pessoa que perde, ela entra num estado de tristeza e de melancolia, porque ela sabe que perdeu, ela sabe que nada pertence a ela, né? E ela vai lutar para conseguir. Se não consegue, essa pessoa fica triste e melancólica e não ressentida. Porque o ressentido ele tem um universo narcísico muito grande. Ele acha que as coisas são dele porque ele deseja. Então, quando uma pessoa mais forte, mais sagaz, mais perspicaz, né? Perspicaz, olha que nome complicado, né? Conquista isso, a pessoa se sente que o seu direito de conquistar algo foi roubado. Então, em vez do ressentido lutar, né, por aquilo que ele achava que era dele, ele prefere ficar num campo de lamentação e de reclamação. Por quê? Porque ele não admite que ele perdeu algo por sua displicência, né? Ele apenas acha que tem o direito. Mas como o outro lhe roubou o direito, o outro que é mais inteligente, mais sagaz, né? Mais, vamos dizer assim, desenvolto, né? O outro é o vitorioso. Então, aquele que conquistou, o ressentido vai chamar ele, por exemplo, de uma pessoa inescrupulosa, né? Porque sabia que ele tinha intenção no trabalho, tinha intenção numa amiga, né? Que queria namorar, tinha intenção em qualquer campo do afeto. Então há uma diferença entre a moral do livre e a moral do escravo. Interessante que Nietzsche ele elabora isso.
Porque a moral livre, vamos dizer assim, que seria do nobre, que é o seguinte: se eu conquistei algo, é pela minha força e pela minha capacidade. Se eu perdi algo, foi por causa da minha displicência, né? E da minha falta de força de vontade. O ressentido, ele age de uma maneira totalmente contrária. Para ele, a culpa é sempre do outro e não dele. Ele sente que as pessoas o invejam, né? E ele nunca se vê como um invejoso. Então, a inveja, ela é tratada de duas maneiras, né? Ela é tratada na terceira pessoa, né? Porque o invejoso e o invejado é, né, tratado na primeira. Porque se o outro conquistou, porque ele roubou algo que era de direito seu, né? Então, você não luta para reconquistar aquilo que você achava que era seu. Interessante que o universo de uma pessoa que é totalmente ressentida, ela tem um senso de dependência do outro, porque ela tem medo de se sentir desamparada, ou seja, em vez de ela desvincular desse sentimento que ela tem do outro, né, lutando por aquilo que ele quer, ou algo que ele considera que perdeu, em vez de ele lutar e desejar outra coisa, não, ele prefere ficar preso nesse sentimento de tristeza e lamuriação, para sempre provar que ele é que está certo e que o outro foi errado de tomar dele. Então, o ressentido, ele não luta para conquistar. O prazer dele não está na conquista, mas sim provar que ele sempre está certo em detrimento ao outro. Se eu não dou certo na vida, a culpa é minha ou não é minha, né? Para o ressentido, a culpa nunca é dele, porque uma pessoa roubou o trabalho que ele achava que era dele, né? Outra pessoa roubou uma promoção que ele achava que era dele, o outro sempre roubou uma namorada que ele achava que pertencia a ele. Então, a inveja, ela é irmã do ressentimento. Uma pessoa que não é ressentida é uma pessoa que ela age no momento em que ela é atacada, né? Que é chamado de violência reativa. Me bate e eu dou um soco de volta, né? Então, há uma sensação de estímulo-resposta. O ressentido e invejoso, não. Ele tem um sentimento de vingança, mas que nunca vai vingar. Então, na sua mente, né, ele começa a elaborar conceitos e tramas como ele vai vingar. Mas essa vingança é sempre tardia, né? Porque ele não faz. Porque a vingança está sempre no campo da imaginação. Então, é o que a psicanálise chama de catexia. Então, a pessoa não consegue vingar porque constantemente ele está vingando da pessoa dentro do seu campo imagético, dentro do seu campo imaginário. Então, a pessoa sempre imagina: eu vou matar, eu vou enforcar, né? Então, dentro da fantasia, né, dentro desse campo da imaginação, que tem a catexia, a pessoa tem tanta raiva, tem tanto ressentimento envolvido, que a pessoa tenta que vai matar o outro de N maneiras, ou destruir com a vida do outro, né, de N maneiras, mas ele nunca consegue, porque toda a sua energia está voltada para o campo estritamente mental. A pessoa não tem energia para poder fazer. Então, uma pessoa totalmente ressentida, ela nunca sai desse estado, porque ela está numa espécie que, como se você pegasse um carvão em brasa e achando que jogar no outro pode o machucar. Pode machucar um pouquinho, mas sempre machuca mais quem segura a brasa, né? Então, a inveja é um ressentimento que não termina de queimar. É um fogo que nunca se consome. Ela sempre vai corroendo, né, a consciência dessa pessoa. É interessante que qualquer palavra que se remete a essa pessoa que lhe roubou algo que ele considerava de desejo, né, é como se a sua consciência toda iluminasse, né, que é o processo de catexia. E o seu ego fica fraco, não consegue sair, né, desse campo para poder se superar. Não, ele sempre vai entrar em um universo totalmente de elucubração, como vai poder vingar o outro. Interessante que a palavra inveja veio do latim, que é invidere, aquele que não vê, né?
O invejoso, ele nunca se vê invejoso. Ele vê que as outras pessoas são invejosas e ele não se vê. Então, uma pessoa que se diz que não tem inveja de ninguém, tome muito cuidado, porque o ser humano, ele tem a tendência sim de ser invejoso, né? Uma vez eu escrevi até um artigo, né? Mandei por um grupo. Eu fui muito xingado por isso. Mas eu achei interessante porque o tema eu escrevi o seguinte assim, ó, eu ficaria feliz se um dia eu conhecesse uma pessoa que era uma invejosa confessa. Na verdade, eu só conheço pessoas que são invejosas. Então as pessoas, elas sempre têm a sanha de julgar o outro, né, como um invejoso. E agora, se eu sou o invejoso, eu não sou invejoso. Eu apenas estou tendo uma inveja branda, eu estou apenas tendo uma espécie de ciúme. Então a pessoa sempre mascara esse sentimento de inveja que ela tem de uma outra pessoa, né, como uma inveja boa. Mas sempre vai ter alguém mais bonito, mais educado, mais bonito, mais educado, mais inteligente, mais desenvolto, né? Uma pessoa muito mais simpática, né? E as pessoas não aceitam que existam outras pessoas assim, porque isso, né, afeta muito o universo das pessoas que não se dizem invejosas, né? Eu tenho o costume de conhecer bastante mulheres, eu tenho bastante amigas, né? Eu já trabalhei em lugar, por exemplo, que tinha uma mulher que era extremamente linda, extremamente simpática, ela tratava bem todo mundo. Era até numa ótica que eu trabalhava, né? Eu fazia parte de telemarketing. E essa moça estava olhando no espelho, né? Estava olhando no espelho. E as 5 meninas estavam do outro lado olhando para mim, falando assim dela. Que menina feia, que menina horrível. Nossa, ela é muito feia. E a menina era linda mesmo. A menina era extremamente bonita, simpática. E, amores, o que você acha? Ela é muito bonita. Agora, entre as 5 aqui, nós 5, eu falei assim, não, entre vocês 5 não, entre vocês 6, porque é a moça também que está lá do lado de fora olhando para o espelho. Tá bom, entre nós 6. Quem que você escolheria se você fosse namorar? Eu nem lembro o nome dela, não sei se era Cíntia ou era Cláudia. Eu acho que era Cláudia, eu não lembro muito bem o nome. Aí eu falei assim, a Cláudia, vamos dizer em tese, né? É a Cláudia, tá bom. E em segundo lugar, quem você prefere? Eu falei assim, a Cláudia. Nossa, então quer dizer, a mulher tem muito costume mesmo de falar isso, que o bicho invejoso é mulher. Então a mulher, ela conhece muito mais esse universo do que o homem. Porque o homem, ele tem um senso de competição muito forte. Mas o homem, ele reconhece, não vou falar que não existe inveja entre homens, sim. Tem inveja no mundo masculino, mas em detrimento ao feminino é ínfimo. Mas o homem, ele consegue reconhecer quando o homem é mais bonito, mais inteligente, mais capaz, e até o admira acerca disso. A mulher, quando vê outra mulher, quando é mais bonita ou mais inteligente ou mais capaz, fica com inveja e fala que não está com inveja. Olha que coisa interessante que é a palavra inveja. Invidere, aquele que não se vê. Então, uma pessoa que não se vê invejosa, tenha medo dessa pessoa. Porque essas pessoas são as mais perigosas, né?